Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou apresentar para vocês uma breve revisão da literatura sobre os hidróxidos duplos lamelares, aplicações e perspectivas para remoção de corantes em água. Nós temos como autores desse trabalho eu, Lohane Lemes, o Bruno Ramos, nosso pesquisador associado, e o professor Renato Rosseto. Nós somos da Universidade Estadual de Goiás, com campus em Anápolis, e também em parceria com a Universidade de São Paulo. Bom, pessoal, a gente sabe que a água ela é um recurso indispensável para a manutenção da vida. E para o desenvolvimento de sociedades cada vez mais modernas e sustentáveis, a gente depende da disponibilidade de água potável ali para a população. Para se obter água potável, a gente precisa de tecnologias de purificação cada vez mais modernas e eficientes. Dentre essas tecnologias, a gente tem os estudos dos materiais que são utilizados para tratamento de água. Muitas indústrias, elas utilizam grandes volumes de água para o seu processo produtivo. Um exemplo seria as indústrias têxteis, que durante a etapa de tingimento, ela utiliza grandes volumes de água e o corante, quando não é fixado à fibra, ele passa a compor esse resíduo, essa água contendo grande quantidade de corante, que muitas vezes eles são descartados no meio ambiente sem um tratamento adequado. Diversas outras indústrias também passam por esse processo e na água a gente pode encontrar vários contaminantes tóxicos como metais pesados, defensivos agrícolas, antibióticos, entre outros. Voltando para os corantes, esses corantes eles podem causar danos ao meio ambiente, afetando ali a biota do meio. Entre os corantes utilizados nas indústrias têxteis, cerca de 50% dos corantes utilizados mundialmente pertencem à classe dos azocorantes. O azocorante ele é caracterizado por essa ligação N-N entre anéis aromáticos, São moléculas estáveis à luz solar, resistentes a alguns métodos de degradação, o que dificulta o uso de métodos tradicionais para a remoção desses corantes em água. Para tratamento desses corantes, presentes em meio aquoso, são utilizadas técnicas como a adsorção, com uso de materiais adsorventes, degradação química, biodegradação, tratamento bioquímico, entre outros. Dentre essas técnicas, a adsorção se destaca por ser amplamente estudada devido à sua facilidade de remoção, seletividade e baixo custo ali de operação. Como exemplo, a gente tem adsorventes como o carvão ativado, zeólita e os hidróxidos duplos lamelares. Os hidróxidos duplos lamelares, eles também são chamados de HDL, é um material bidimensional com estrutura bem definida, com ampla possibilidade de aplicação, como em processos de catálise, carregamento de fármacos, fotodegradação, adsorção de contaminantes, entre outros. Ele também é conhecido como argilas aniônicas, possui baixo custo de síntese, são formados por átomos di- e trivalentes coordenados a hidroxilas, formando as lamelas. Entre essas lamelas, a gente tem moléculas de água e um ânion interlamelar. Esse ânion interlamelar e essas moléculas de água, elas promovem a estabilidade do material. Como uma das propriedades do HDL é o efeito memória, onde o HDL ele pode passar por calcinação entre 500 e 600 graus Celsius, formando os óxidos mistos metálicos, e quando esses óxidos são colocados em meio aquoso, eles podem se reconstruir. E durante essa etapa, absorver os corantes ali na sua estrutura. O objetivo desse trabalho é abordar brevemente os compostos inorgânicos lamelares, bem como as suas modificações utilizadas para o tratamento de corantes. Aqui a gente vai explorar dois tipos de tratamentos. Os HDLs que utilizam da reconstrução para a remoção desses corantes e os hidróxidos lamelares utilizados em fotodegradação, com a formação de materiais de alta performance fotocatalítica. Bom, os HDLs quando calcinados, eles apresentam ali um valor de capacidade de adsorção que é uma relação entre miligramas de corante por gramas de HDL. Então, a gente tem alguns compostos, alguns HDLs, que podem chegar a 1000 miligramas de corante sendo removidos por gramas de HDL.
Alguns autores eles indicam que a calcinação ela aumenta ali os grupos funcionais contendo oxigênio, que aumenta a sua área superficial após a calcinação e que facilita a absorção desses corantes. Bom, inúmeras combinações de metais podem ser utilizadas para a formação do HDL, como magnésio alumínio, magnésio ferro, níquel alumínio e também alguns contendo 3 metais, como níquel, magnésio e alumínio. Entre os corantes mais estudados, a gente tem o vermelho Congo, alaranjado de metila, alaranjado 2, azul ácido, entre outros. Quando os HDLs são utilizados para a fotodegradação, eles são considerados excelentes fotocatalisadores devido à sua estrutura química. Eles possuem essa capacidade de se combinar com outros compostos que já são aplicados em degradação química e que favorece a aplicação desse material nessas metodologias de tratamento de corantes. Bom, para os HDLs aplicados em fotodegradação de corantes, a gente tem um exemplo aqui utilizando HDL zinco titânio intercalado com platina para degradação do corante rodamina B. O autor indicou que após 12 minutos de ação solar ali simulada, ele obteve 100% de degradação do corante, indicando que o HDL, quando aplicado nesses processos, ele é um material muito promissor. Inúmeros trabalhos são encontrados na literatura, combinado com outros óxidos metálicos, como óxido de sério, óxido de ferro, estânio. Também metais como o ouro, prata, né? E também carbonatos, entre outros. Alguns autores indicam que o uso comercial do HDL ainda é pouco explorado. Para o nosso conhecimento, até o momento não é encontrado o uso comercial do HDL para remoção de corantes em soluções aquosas. Então, como conclusão, a gente tem que os óxidos lamelares, né, o nosso HDL, ele tem uma potencialidade para uma nova geração de adsorventes ecológicos funcionais e versáteis. As possibilidades de modificação, ele impulsiona, né, os estudos desse material para aplicação de sistemas de tratamento em fluxo. Esses estudos abrem perspectivas promissoras, né, para o uso desse material em remoção de corantes, que visa oferecer à sociedade materiais cada vez mais funcionais e sustentáveis para o tratamento de água. Então, os nossos agradecimentos à Universidade Estadual de Goiás, às agências de fomento, como a FAPEG e a CAPES, à Universidade de São Paulo, pela nossa parceria, ao nosso grupo de pesquisa, ao evento, né, a organização do EDEC, muito obrigada.